E cá nós estamos com o episódio 7 e 8 de A Coroa Perfeita. E agora a trama engatou de vez com alguma coisa acontecendo aí nos bastidores. Como eu falei no episódio anterior, no meu podcast anterior, falei que ia ter alguma coisa envolvendo eles. Bem que imaginar. Bom, vai ter spoiler, gente, né? Claro que vai ter. Mas eu vou falar o que eu achei que tá química de milhões. Tinha gente que tava duvidando. E a Disney Plus, inclusive, sinalizou que esse é o K-drama de maior audiência da plataforma, mas também com uma química desses dois aí. Gente do céu, tem mais química que o meu cabelo. Mas enfim, depois da vinheta eu vou contar tudo o que eu achei e também as teorias que não vão ser muito válidas, porque eu acredito que vai ter surpresa nessa história toda. Mas depois da vinheta, fica aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 또 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Surya, esse é o NunaCast, e hoje nós vamos falar sobre o episódio 7 e 8 de A Coroa Perfeita, que olha, deu uma reviravolta muito interessante com uma coisa muito simples, que é o testamento do rei. Claro que esse comentário, né, todo esse podcast vai ter spoiler, então se você não assistiu ou se você não liga, então é só continuar. Então vamos lá, tá chegando num ponto que a gente tava mais ou menos, eu pensei, mas não falei, gente, eu falei com vocês, eu imaginei que tivesse alguma coisa que fosse envolver o testamento, eu já tinha comentado, eu acho que eu comentei no podcast anterior, porque a rainha viúva tava falando o negócio de, olha, eu tenho certeza, né, que nem o príncipe falou, eu sei de você algum segredo, e ela ficou com aquele olhar assim, será que ele tá sabendo do testamento? E hoje, claro, no episódio 7 a gente ficou sabendo que realmente ele conseguiu salvar, mas foi como eu disse na edição anterior, gente, não tinha cartório nessa época não, moderna, o cara escrevia qualquer coisa num carimbinho, punha um papelzinho, punha o carimbo lá e já valia. Quer dizer, antigamente isso podia ser válido, mas hoje alguém pode falar assim, olha, você foi lá e roubou o carimbo do príncipe, né, no caso do menininho, e fez esse negócio falso aí, cadê a assinatura, cadê a digital, tá registrado no cartório? Antigamente a gente podia achar que valia, mas hoje não sei como é que vou resolver, eu questionaria isso. Eu não posso deixar de lado a noite de núpcias de milhões, o que foi aquela cena divertidíssima na hora que ele aparece tudo gostoso, com meia camisa aberta, e ela com aquele olhar de meu Deus, aonde eu amarrei meu burro. E eu fico pensando, gente, ela imaginava que ela ia ficar casada com um príncipe e ele ia ficar todos os 3 anos dormindo no sofá? Me poupe, menina! Eu, hein? Depois que aquele príncipe com todas as letras em garrafais, em maiúsculo, ia ficar batido, mas nem em 1000 anos. E ele faz questão de ser muito sexy, não é mesmo? O que vocês acham? Eu vou chegar na outra parte, né? Das teorias. Mas uma coisa que eu achei muito interessante que tá rolando nas redes sociais é o seguinte. Então, as fãs estão perdendo o sono. Olha, eu vi nos comentários que eu vi que eu ri demais. Estão perdendo o sono por causa do príncipe Ian, porque os papéis do Rousseau é muito interessante, porque só teve um K-drama que ele não foi de arrasta, que foi o Adorável Corredora, e mesmo assim ele foi de arrasta 3 vezes antes de conseguir chegar ao fim, e o pessoal tá achando que ele não vai conseguir chegar longe, e olha que foi por bateu na trave, porque falaram que tinha algumas referências que estavam assim, né, coisa de teoria, achei muito divertido. E tem algumas referências que dão um pouquinho de frio na espinha, que nem Romeu e Julieta, né? Só tive que perguntar, falei, gente, mas que referência é essa de Romeu e Julieta que teve naquela hora que os dois se beijam escondidos no muro? Falei, nossa, né? Isso daí foi longe. O Titanic, aquela do barco. A do barco foi fácil de pescar, né? As dores de cabeça também ponho na lista, e claro, né? O histórico que os personagens deles sempre vão de arrasta, né? Então, né? E agora também a tentativa que teve de trocar lá os copinhos lá da cerimônia, né? Que colocaram, que ele tomou um remédio lá, ela tomou no lugar dele e quase também foi de base. Mas aí que tem uma coisa que é uma teoria muito legal que tá rolando agora, que você vê, não, tá na minha cabeça. Eu já desconfiava
quer dizer, eu desconfio, eu não falei no podcast anterior, mas eu vou completar nesse, porque eu deixei passar, que naquela hora que eles estavam fazendo o testamento, os dois estavam fazendo o testamento, não, o acordo pré-nupcial ou pós-nupcial, sei lá, enfim, que eles falaram, não, estavam assinando, rabiscando e amassaram os papeizinhos e colocaram em cima da mesa, que na hora que a rainha viúva chegou, eles amassaram rapidinho. Vocês percebem que eles colocaram dentro de uma pasta e abaixaram a pasta. Deu-se entender, né, que fica na entrelinha que ela pode ter pego aquele papel e pode ter lido e ter já interpretado o resto da história. Por isso que agora ela vai estar chantageando o príncipe. Ou melhor, já jogou pra cima. Sabe Deus quem jogou, né? Fez uma baita chantagem aí. Como é que ele vai conseguir driblar isso daí? Vai falar para a imprensa que foi uma especulação, porém tem o documento. Ele pode alegar que foi falso, ou que foi uma brincadeira, sei lá, pode alegar um monte de coisa. Mas aí, levanta a ideia, quem são os culpados primeiro do vazamento, né, do acordo, e agora da tentativa de mandar de arrasta o príncipe. Então vamos às teorias, né? Antes dessa parte do debate, adorei toda a primeira parte do episódio 7. A Yu tá de parabéns, ela consegue entregar uma personagem totalmente adorável na maioria das vezes. Ela consegue ser totalmente debochada, a Hee-jeon. Inclusive, o outro assistente do príncipe também, que a gente já viu, né, em Pousando no Amor e essas séries, ele também tá fazendo um personagem super legal. Espero, sinceramente, que ele não seja um dos culpados aí da trama, porque assim seria muito chato, porque já que ele revelou que ele é órfão, ele foi abandonado, ele tá lá desde sempre, e não sei, espero que, sinceramente, ele não seja o vira-casaca. Sabe aquele negócio que coloca um personagem muito bonzinho e de repente ele é o grande vilão que tem uma trama que nem tinha sido colocado antes e de repente vem à tona e jogam tudo na nossa cara, assim, no último episódio? Eu sinceramente não gostaria, porque ele é um ator muito legal, ele tá sendo um personagem muito carismático, ele tá fazendo uma dupla muito legal, os dois assistentes estão se dando super bem em tela e tá muito divertido de acompanhar. Então vamos apostar as fichas, tá? O casamento foi perfeito. Na hora que a Hee-ju tropeçou no vestido, eu achei muito típico da personagem dela, ela é super atenciosa em tudo que faz na vida, mas nesse momento ela se sentiu totalmente insegura, desengonçada, ela não tinha muito controle da situação e acabou tropeçando no vestido. Eu também colocaria uma duvidazinha muito pequenininha, mas muito pequenininha na governanta. Ficou tão estranha aquela cena, sabe? De ela ter virado assim o copinho, não sei, mas tudo pode acontecer. Então vamos lá, na lista. Claro que em primeiro lugar eu vou colocar a Rainha Viúva, porque ela é a interesseira maior de acabar com o príncipe. A segunda, na sequência, eu colocaria também o pai, ambos os pais, mas daí o pai da Hee-ju não saberia do acordo, porque ela não falou, inclusive os irmãos dela também não sabem. Não posso deixar de esquecer aquele momento que o pai da Hee-ju deu um tapa na cara do príncipe. Que petulância dele, gente. Como se ele fosse o melhor pai do universo, né? Longe disso. E o príncipe lá, a maior preocupação, e tava assustadíssimo. Eu achei aquela cena linda. Ele tava tremendo de raiva, de preocupação. E o pai vem com aquele tapa lá de pai atencioso. Me poupe. Então quem sabe, é muita gente que sabe. O ministro sabe, os dois assistentes, né, sabem do acordo. O ministro, a rainha viúva, os dois assistentes. Quem mais que sabe do acordo? Claro, os dois. O pai da rainha não sabe, mas a rainha também não. Os pais não sabem. Mas daí o interesse deles seria outro. Mas a gente vai afinando. Quem é que sabe que o príncipe toma o remédio? Daí é o ministro e a rainha. E de novo os dois assistentes. Não, peraí. Eu acho que a assistente dela, acho que não sabe que ele toma remédio. Acho que só o rapaz. Então o negócio tá ficando menor, né? Pra poder saber que ia colocar o remedinho dele lá pra dor de cabeça e tudo mais. Pra ir dormir, né? E é claro, né? Alguém pode ter
mandado aquela moça que começou a trabalhar lá na casa do príncipe, aí Arun, que ela tem uma mãe chamada Park Marja, alguma relação, tem alguma coisa a ver com a outra, não sei, pode ter algum sentido. Como a gente vê as tramas palacianas sempre são meio malucas, pode ter acontecido isso. Então, a mando de quem que ela pode ter colocado o remedinho lá no copinho do príncipe, ou dela também, a gente não sabe, né? Vamos acompanhar. E o negócio do acordo pré-nupcial ou pós-nupcial, que nem eu falei, que eles também sabem. Então, moleque, tem mais alguém que eu esqueci, gente? Eu acho que não, né? Mas fora isso, o resto dessa trama principal, eu acho que a personagem da Ruiju tá muito divertida. Aquela hora que ela fala assim, olha, eu não vou poder sair muito bonita. Nossa, o ego dela é mínimo, né? Ela falou, eu não vou poder sair com cara de saúde, eu vou ter que sair, né, com cara de doente, e faz a maquiagem. Foi divertidíssimo aquele momento também. Toda a trama tá sendo muito leve, muito divertida. Claro que eu tava apostando que ia ter alguma trama da coroa também, que é óbvio, né? Desde que a gente assiste os K-drama de Choson, sempre tem alguém que, inclusive, não sei como é que eu não previ que ela não seria em tentativa, né, de envenená-la, porque isso é meio padrão, por isso que eles continuam não comendo nada fora e, né, só faltou colocar o negocinho nos copinhos lá de prata para não saber se está envenenado. Mas eu gostei que a investigação foi muito rápida, que eu gostei que o príncipe abriu ali a exceção da investigação para que ficasse o mais aberto possível. Tem alguém que tem interesse que a coroa perca valor? Eu não sei se a rainha viúva teria interesse. O pai dela teria esse interesse? Também não. Ai, olha, aos poucos a minha intenção tá voltando pro assistente do príncipe. Gente, será que seria isso? Nossa, seria muito chato. É muito legal ver toda a pompa e circunstância acontecendo nos dias modernos, como se a monarquia da Coreia do Sul ainda existisse, sabe? Ia ficar muito legal. E a gente vê que tem muitas semelhanças assim com as outras monarquias que a gente está acostumado a acompanhar, né? Principalmente assim, mais próximo aqui do Brasil, lá da Inglaterra, né? Que o povo acenando, querendo a atenção da princesa. E tem uma coisa. Agora a Ruiju, ela é princesa, certo? Você acha que a rainha viúva vai deixar ela ter muito mais status que ela social? Porque a rainha viúva fica toda naquele negócio, toda contida, né? Toda cheia das pompas. E a Ruiju não tá nem aí, ela quer atenção pra ela, fica mandando coraçãozinho pra todo mundo. Então eu acho que não vai ser uma coisa muito legal, não. Fora isso, não tenho muito mais teoria, não. A não ser que tem uma coisa. Alguém já estava querendo mandar a Ruiju pro andar de cima antes dela casar, né? Que foi com um acidente de carro. Então, vamos colocar mais uma pecinha nesse tabuleiro. O príncipe Yan vai jogar a pecinha dele também lá. Ele também vai manipular. Ele sabe que ele poderia ser rei. Como eu disse lá no começo, eu acho que vai ser muito difícil, apesar que eles não vão questionar aquele papelzinho queimado com aquele carimbinho. Alguém pode falar que ele foi lá e roubou o carimbo. Eu falaria isso. Principalmente porque o rei é uma criança, gente. E ele não toca. Eu acho que tecnicamente ele não pode tocar naquele carimbo. Tanto que eu percebi que quando ele foi pedir... isso é importante também, né? Agora que me ocorreu. Quando ele foi pedir pro rei, né, pro garotinho carimbar autorizando a data do casamento, ele só sugeriu, mas ele não pôs a mão no carimbo. Ou seja, alguém vai poder, será que vai poder constar lá, né, a digital de quem colocou a mão naquilo? Não pode ter a mão do príncipe. E ele também tem tudo guardadinho lá no cofre lá, que também é outro esconderijo importante. Gente, tem muita coisa legal. Eu não achava que fosse para esse rumo tão interessante, mas era meio óbvio que ia ter que acontecer alguma coisa, alguma tramóia. E olha, parabéns Disney Plus, tá sendo uma história muito legal e com certeza guardarei no meu coração, né? A Coroa Perfeita, química de milhões. E você, tá assistindo, tá curtindo? Deixa aqui os comentários, tá bom? Beijo e até semana que vem.